Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui com uma super live nossa, especial da série Profissão Controller Jurídico. Vamos hoje ter duas pessoas bastante importantes conosco nessa live, que são a Kathleen e o Alexandro. Estou aqui adicionando-os. Muito bem. Para que eles venham integrar a live conosco. Muita gente conhecida aí, Alessandra Rodrigues, Fernando Nardon, Annelise. Boa noite a todos. Que bom que vocês estão aqui conosco. Vamos ver se Kathleen e Alexandro estão entrando. Já mandei o convite. Meu irmão Rafael Albini pediu para eu fazer menção. Obrigada pela presença também. Muito bem, pessoal. Todo mundo entrando. Vamos aguardar aí. Gislene. Boa noite, Gislene. Tamisa. Olá, olá, pessoal. A Kathleen não está conseguindo participar, nem o Alexandro. Está vindo uma mensagem aqui para nós. Quem sabe vocês dois solicitam para participar, que eu dou um ok aqui e vocês conseguem entrar. Possivelmente a conexão de vocês está um pouquinho fraca, mas solicitem aqui para mim que eu vou permitir. Comigo, aqui adicionando vocês, não deu. Bruna, Jéssica, Carol, olha quanta gente aqui, que bom. Vamos aguardar então. Por favor, Kathleen e Alexandro, solicitem aí a participação para eu poder concordar. Porque adicionando vocês não está sendo possível. Tentar novamente. Vamos ver. Fazer um de cada vez. Vamos ver se a gente consegue. Olá, Daniele, tá aí conosco. Tudo bem, Daniele? Que bom, Daniele Vicente. Vamos. Primeira vez que eu vou fazer live com duas pessoas ao mesmo tempo. Vamos ver. Opa! Aí, o Alexandre conseguiu entrar. Olá, boa noite, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite, boa noite a todos. Obrigada. Já vou te apresentar aí para todo mundo, Alexandro. A Kathleen não está conseguindo participar. Acho que a conexão está ruim. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai conversando, Perfeito. né? Porque deve ser a questão de conexão. Uhum. Que às vezes, quando está muito lenta, não consegue entrar mesmo. Mas então, pessoal, nós vamos dando início aqui e eu quero aproveitar para, antes de mais nada, dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco participando e apresentar esse nosso projeto, que é extremamente inovador e interessante, né?
nós criamos aí o nome Profissão Controller Jurídico, né? Quase assim, profissão perigo. Em uma espécie de brincadeira, né? Porque a gente sabe, né, o quanto que no dia a dia é desafiador exercer essa função, esse papel de controle jurídico. E aí, nós temos aqui na Radar, como vocês devem saber, uma série de cursos, e, enfim, pessoas que há muito tempo conversam, debatem sobre controladoria. Então, nós criamos recentemente o curso avançado de controle jurídico. E quem faz esse curso pode integrar o nosso clube VIP de controllers jurídicos. Então, Alexandre e Kathleen fazem parte do nosso clube VIP e ali tem uma troca muito intensa e positiva de informações, dicas, né? É muito interessante, muito dinâmico. E aí veio a ideia, né? Eu já estava pensando nisso, o Alexandre falou, vamos fazer uma coisa assim, e aí, nessa linha, o Clube VIP de Controle Jurídico já está pondo em prática mais um projetinho interessante aí. Nós já estamos fora essa, nós temos mais 3 lives agendadas já, uma para março ainda e mais 2 para abril. E aí, sempre com pessoas da área que estão no dia a dia da controladoria para a gente debater, para não ser só eu falando de controladoria para vocês, que já deu, né? Mas enfim, a Kathleen agora já está conosco aí. É isso, boa noite. Conseguiu, boa noite. E agora então eu vou apresentá-los, né? Bom, primeiro para quem ainda não me conhece, se tiver aí, né? Eu sou a Samantha Albini, eu sou diretora da Radar, sou professora e consultora nessa área de gestão de serviços, gestão de negócios jurídicos. E nós temos hoje aqui conosco a Kathleen de Machado. Ela é advogada, ela é sócia de serviço e coordenadora da Controladoria Jurídica da Bonato e Bonato Advogados Associados, aqui da nossa cidade sede da Radar, Curitiba, né? Ela já atua como controller há mais de 10 anos, tem bastante experiência, já fez vários cursos na área, pode agregar bastante aí conosco. E o Alexandro Maceron, também advogado, pós-graduado, e ele está liderando um projeto de implantação da controladoria na Corsan, que é a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, né? Então, um outro viés, que é o viés de departamento jurídico, que tem toda uma análise relacionada à inteligência jurídica, jurimetria, indicadores de desempenho, às vezes muito superior a que os escritórios conseguem obter. Então, eu fiz questão de trazer nessa primeira live Alexandre e Kathleen aí para colaborar conosco, certo? Então, nós tivemos aqui algumas ideias do roteiro, vamos seguir ainda de uma forma bastante tranquila. E eu queria direcionar uma primeira pergunta, então, para a Kathleen. Já que primeiras damas, né, Kathleen? Vamos lá. Verdade. Kathleen, qual que você acha que é atualmente a principal habilidade de um controller jurídico? Fale um pouquinho para nós. Falo assim, primeiro, boa noite a todos, agradeço o convite da Samantha, em nome da Radar, Gestão para Advogados, é uma honra estar aqui com a Samantha, com o Alexandro, nessa live, nesse bate-papo hoje, que eu acho que vai ser muito rico, muito produtivo, tem muito a agregar aí para outros profissionais, tanto do direito quanto pessoas que querem começar nessa área, né? Então, acho que vai ser uma troca muito boa aí de experiências. Em relação à tua pergunta, Samantha, de qual seria a habilidade hoje, né, a principal? São várias, né? O controle jurídico hoje, ele não precisa ser só necessariamente um advogado que tenha um conhecimento técnico, né? Existem controllers que às vezes têm outra formação, né? Isso é possível, mas acaba tendo que correr atrás desse conhecimento jurídico porque ele vai atuar na área e precisa dar orientação para a equipe. Mas eu acho que o principal hoje, se fosse destacar mesmo, é a questão da habilidade, ter uma visão sistêmica sobre o negócio como um todo, né? Ele não pode só olhar para a questão de fluxo e procedimento, ele tem que olhar para o negócio, entender como funciona o negócio, quais as necessidades dos clientes, ter também um papel muito importante que às vezes a gente que atua na área, a gente não foi formado para isso, ter a parte de gestão de pessoas. Eu acho que é fundamental você desenvolver, capacitar
e ter uma equipe muito bem, com energia, tá todo mundo coeso, né, na mesma página de trabalho, com os mesmos objetivos, para que com isso a gente tenha um aumento na lucratividade, na redução de custos, ter uma gestão de qualidade. Então, hoje eu acho que eu destaco essa visão sistêmica alinhada a todo o perfil de gestão, né, de liderança, de foco no resultado. Acho que é o principal e a maior dificuldade hoje, que eu vejo que o controller, às vezes, tem a parte técnica, tem o conhecimento, mas às vezes precisa um pouco desse jogo de cintura para lidar com a equipe, com o estagiário, com o advogado, com os sócios do escritório, os advogados do jurídico, né, do departamento jurídico do cliente. Então, tem que ter esse jogo de cintura, sim, tem que saber ter empatia com as pessoas, com o cliente, com o negócio. Então, essa é a principal aí que eu destaco, que seria um diferencial hoje do controle jurídico nesse ambiente que a gente convive. Muito interessante a tua percepção, Kathleen. E vamos deixar claro aqui para o nosso público que ninguém combinou nada de resposta aqui. A gente trocou uma ideia sobre uma linha de perguntas, mas respostas a gente não conversou nada. E é assim que tem que ser, na minha percepção. Sim, com certeza. Olha só fazendo um gancho com o que a Kathleen falou, eu quero reforçar aqui para todos os controllers do Brasil e os aspirantes a seguir essa carreira, que ser controller não é controlar prazos, não é lançar publicação, agendar prazos e controlar prazos. Também não se limita a todo um papel de suporte para o setor técnico, para o jurídico. Vamos lembrar que ser controller engloba pelo menos 4 grandes papéis. Além desse suporte muito amplo ao setor técnico no dia a dia, nós também temos a controladoria atuando fortemente com uma função de gestão de TI, na administração do software de gestão, no uso, por exemplo, de um software de BI, né? Então, toda a responsabilidade pela configuração, parametrização e manutenção de uma base de dados muito íntegra, certo? Outra responsabilidade da controladoria, a gestão da qualidade. Não da qualidade técnica, vamos lembrar. Gestão da qualidade no que se refere à conformidade, ao cumprimento das regras e procedimentos do nosso manual, lançando inclusive não conformidades quando for o caso, promovemos ações corretivas, treinamentos, etc., de toda a equipe, né? E a última função, que é a função de análise de resultados, que tem a ver com os relatórios internos e os indicadores, é onde a gente consegue ampliar o conhecimento sobre jurimetria, aplicar numa jurimetria interna e trabalhar de forma bem inteligente os dados jurídicos. Então, notem, né, a amplitude do papel da controladoria e como a Kathleen falou, no mínimo tem que ser um bom líder com uma visão sistêmica do negócio para poder conseguir fazer tudo isso, né? E claro, tem que envolver as pessoas e motivar não só a sua equipe da controladoria, mas ter um bom relacionamento com as demais áreas, fundamental, cada vez mais, ainda mais nesse momento que a gente está trabalhando muito remotamente, um desafio cada vez maior envolver a equipe remotamente, né? Alexandre, quer comentar alguma coisa sobre esse assunto da principal habilidade de um controller hoje? Mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado, professora, pela oportunidade. Boa noite, Kathleen. Foi uma honra poder compartilhar esse espaço com vocês. E quero agradecer também a participação dos amigos aí e dos colegas da Corsan. Estou vendo aqui vários entrando, legal, estarem acompanhando nesse momento. Eu acho que realmente a Kathleen não poderia ter sido mais acertada no rol que ela elencou aí, e com destaque assim para gestão de pessoas, né? Acredito muito que as pessoas são o núcleo, o processo mais importante do negócio, né? O negócio ele não acontece sem as pessoas, e ainda na era da robotização, então na era da inteligência artificial, tem certas características, na verdade tem competências que a inteligência artificial não alcança, que são a ética e a empatia. Então, e isso é o principal, assim, eu acho que esse é o principal valor que as pessoas podem agregar
no negócio e para os resultados, né? Então, acredito muito que um fluxo, um procedimento, um software, ele não é nada, ele é algo frio. Ele funciona pelas pessoas, né? Então, eu acho que realmente essa habilidade aí de poder, junto com as pessoas, esse trabalho em equipe é fundamental, determinante essa habilidade para o controller jurídico. Maravilha! Isso mesmo, totalmente em sinergia com o que a gente pensa, né? Isso mesmo, não tem como ser diferente. E, Alexandre, na sua opinião, como que esse controller pode se preparar, então, para esse futuro da advocacia? O futuro que já começou, que já vem aí com esse desafio que você acabou de colocar. Ao mesmo tempo, conseguir aplicar uma inteligência artificial, mas manter, né, o humano, a empatia, esse relacionamento, essa liderança toda. Como que ele pode se preparar? Sim, é claro, a gente vive nesse mundo VUCA, né? É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? E essa pandemia que acometeu o planeta aí só veio, né, nos apresentar que realmente as coisas podem mudar de uma maneira muito drástica e de uma maneira muito rápida. Então, para se preparar para o futuro, na verdade, eu acho que a grande preparação é estar preparado para a mudança, certo? Então, ter a capacidade de se adaptar, né? Essa adaptabilidade, assim, quanto mais veloz a pessoa se adaptar, mais ela consegue os resultados, certo? E aí, nesse ponto, entra algo também que a inteligência artificial não tem, que é a inteligência emocional, né? Então, a inteligência emocional é uma grande ferramenta, uma grande capacidade, na verdade, que deve ser desenvolvida para garantir essa adaptação, né, rápida e uma adaptação que dê esses resultados que a gente espera. Ótimo, muito bom. Kathleen, quer comentar? Quero sim. Eu acho que a advocacia do futuro, né? Agora se fala muito do advogado 4.0, que tem que estar antenado não só a parte processual, mas a parte comercial, negocial, marketing. Tem que ser um profissional cada vez mais completo. E o controller jurídico não fica para trás, além de estar acompanhando todas as tecnologias no mercado, né? A gente tem aí uma feira anualmente, que é muito importante, que é a Fenaló, que a gente conhece outras pessoas, aumenta o nosso network. Então, eu acho que o advogado do futuro ele tem que correr atrás. Não? A gente não é mais aquele advogado que ficava atrás da mesa no escritório, esperando o cliente vir, tratava a situação. Né? Então, hoje, cada vez mais é tecnologia, é processo eletrônico. No escritório que eu trabalho, a gente trabalha com o Brasil inteiro e ainda tem processo físico. Né? E é algo ainda que choca, principalmente para a gente que é aqui do Sul, que é tudo eletrônico, né? Então, ainda tem regiões que ainda tem processo físico e não tem nem opção de você iniciar o ajuizamento eletrônico. Ele é físico até agora. Então, isso dificulta, né, o atendimento ao cliente. Então, às vezes, a gente tem que se adaptar, né, como a gente tem procurado aí tecnologia, software jurídico, mas também conhecer empresas que podem, a gente construir uma rede de credenciados que a gente tem, né, para dar todo esse suporte para o escritório, para dar uma boa prestação de serviços. Mas a tecnologia está aí e eu fui uma que, né, eu sempre trabalhei com controladoria jurídica, a gente, enquanto controle, acaba adquirindo muita experiência e você fica um pouco acomodado, né? Eu já sei o fluxo de trabalho, eu sei o que eu preciso fazer, como que funciona. E a tecnologia está aí cada dia mais, se você procurar um software, uma inteligência artificial, um Power BI, né, programas de analytics. Então, cada vez mais tem empresas no mercado oferecendo serviços diferenciados para você aplicar no teu dia a dia, para robotizar, automatizar, né? A inteligência artificial, ela visa ali você conseguir agilizar uma análise de uma publicação, às vezes fazer uma petição, enfim. Mas a robotização, ela vem justamente para que o advogado ele se concentre no que é importante, né? Que é esse contato com o cliente, com a equipe, que a inteligência artificial não vai fazer. Né? Então, é muito importante. Com certeza. Eu queria até fazer aqui uma provocação, né? Porque o Alexandre mencionou o mundo VUCA, que a gente ouve tanto falar e replica tantos estudos a respeito desse conceito. Aí eu lembrei e fui aqui pesquisar rapidinho
o novo mundo aí, Alexandre, que estão dizendo que agora é o tal do mundo Bunny, né? Eu até fui pesquisar direitinho para não me equivocar a respeito das iniciais, mas é um mundo que, de certa forma, pode assustar, que significa ansioso, não linear, incompreensível e frágil. Então, assim, o que decorrente de toda uma globalização, desse embarque muito forte de tecnologia que nós tivemos, né? E da tendência mundial relacionada aos negócios, não só no segmento jurídico, acoplado com essa chegada inesperada dessa pandemia que se prolonga, nós estamos realmente fazendo uma transição desse mundo VUCA para esse mundo Bunny, e mais desafiador ainda, se já era difícil antes, mais ainda agora, estudarmos, sermos bons controllers, nos prepararmos e ao mesmo tempo conseguirmos executar, pôr em prática, né, toda essa questão com essas limitações aí, com o trabalho remoto, com uma comunicação que não consegue ser presencial, então você, né, tudo bem, você faz ali via videoconferência, mas às vezes não é a mesma coisa que o presencial. Então é isso mesmo, muito desafiador. E eu, como sou muito prática, eu costumo assim gostar de dar uma dica prática para quem está, principalmente para quem está querendo fazer, como a Kathleen falou, sair da zona de conforto, se especializar ou começar, né, na área de controle. Façam cursos, leiam livros e participem de grupos. A Kathleen falou da feira, da FENALO também, importantíssima, né? Então, além da feira, façam isso, busquem cada vez mais cursos, livros e participações em grupos que estão discutindo esses assuntos. Nesse nosso grupo, que é o Clube VIP de Controllers, nós vamos criar agora grupos de estudo dentro do Clube VIP. Então, a gente vai pegar alguns temas interessantes aí, desafiadores para todos nós, e começar a aprofundar, né? E disso pode surtir uma série de ideias depois, né? Mas é muito valioso podermos trocar essas informações, né? Nós temos uma pergunta aqui da Martinha, perguntando: como vocês entendem o ensino jurídico na graduação frente aos novos desafios das carreiras jurídicas? Olha, a gente precisava ter, antes de mais nada, né, um ensino jurídico que complementasse o ensino fundamental e médio, principalmente no que se refere a esse desenvolvimento pessoal que foi comentado aqui, né? Algo um pouquinho mais aprofundado sobre perfis comportamentais, sobre comunicação, sobre relacionamento, sobre postura profissional, sobre liderança. A gente vê que, acima de tudo, as pessoas, né, não só na faculdade de Direito, mas em várias outras, não sabem trabalhar. Comenta isso aqui na Radar, a gente faz muita seleção de profissionais de todas as áreas e, enfim, níveis. E a gente comenta, as pessoas não sabem trabalhar. Então, elas não sabem ter uma postura profissional, não sabem organizar seu tempo, não sabem priorizar e repriorizar, né? Então, eu penso que esse tinha que ser o ponto de partida para todas as faculdades, na verdade. E daí, na faculdade de Direito, um pouquinho mais de gestão, né? Pelo menos gestão e tecnologia, que aí são, né, fatores chaves de sucesso. Depois, ambos aí podem complementar nas suas respostas essa questão, se tiverem alguma opinião, né, para agregar. Eu queria perguntar nesse momento para a Kathleen, se você está usando, Kathleen, algum software de BI, né? E se você estiver usando, qual que você está usando, se você está satisfeita. Fale rapidamente sobre um indicador, uma informação valiosa ali que você conseguiu extrair desse software de BI. Perfeito, Samana. Eu atualmente, né, na Bonato, eu trabalho com a LawVision, né, que ela faz uma integração com um software jurídico que é o CPJ, que a gente utiliza no escritório. A LawVision atende a gente com muito cuidado. Quando eles foram apresentar a plataforma, eles foram pessoalmente no escritório, deram um treinamento, depois quando a gente efetivou, né, a contratação. Então, o atendimento deles é excelente, né? Os consultores assim, sempre dão muita atenção para a gente quando a gente tem dúvida, seja na hora de manusear
a plataforma, ou eventualmente eles são muito abertos na hora da gente sugerir melhorias, né? Então, às vezes eu falo com o Samuel, com a Rafaela, será que não daria para a gente customizar aqui essa ferramenta? Esse aqui seria um indicador importante. Eles anotam sempre, então eles são muito prestativos, né? Então, eu adorei conhecer a Lauvision, assim, eles têm indicadores prontos que você consegue trabalhar desde com indicadores de entrada e saída, número de processos das carteiras, processo por advogado, a parte de faturamento, né, o custo de cada processo. Então, é uma plataforma bem completa, um dashboard pronto para você usar. Né? Ele se conecta, integra o CPJ ou qualquer... Eles atendem vários softwares jurídicos hoje, conhecidos no mercado. Então, é uma ferramenta de trabalho muito boa e satisfatória, além do atendimento ser excelente. Hoje, indicadores que eu utilizo para a Bonato principalmente a parte de auditoria, porque a gente mudou muito a parte de gestão, então tinha uma forma de fazer o cadastro das fichas e lançamento, então a gente está procurando padronizar tudo isso, e essa ferramenta de auditoria da Lauvision tem auxiliado bastante nessa atividade. Outros indicadores que eu utilizo é a parte de controle de prazos, né, que você consegue ter uma facilidade visual de verificar ali de períodos no dia, de quantos prazos você tem aberto, a produtividade da equipe, dos advogados. Então, isso fica fácil o acesso e o manuseio pela Lauvision. No escritório que eu trabalhava anteriormente, a gente trabalhava com Power BI, também é excelente, mas ele fica um pouco restrito porque você tem que fazer os dashboards, então você acaba tendo que ter um pouco de conhecimento de programação. Né? Então, na Lauvision você tem suporte, já tem os indicadores prontos, então facilita muito. E é isso que a Dani aqui, que está participando conosco, comentou agora. Ela falou, eu desenvolvo meus próprios dashboards no Power BI. Que bom que você consegue, né, Dani? Ela falou, dá mais liberdade de criação e atendimento às necessidades. Então, excelente, né? Tem essa habilidade, penso que a gente tem que ter mesmo, cada vez mais habilidades ligadas aí à programação, né? Mas excelente, ótimas ideias. Nós vemos que, de fato, pelo que eu colho de informação dos alunos e clientes em todo o Brasil, Lauvision e Power BI têm sido os mais usados, penso eu, né? Então, fundamental, realmente, como a Dani está falando, analisar os dados, né? Utilizar não só como um dashboard, mas também como um extrator de indicadores mensais, periódicos de desempenho. Perfeito, perfeito. Já daqui a pouco, né, o Alexandre pode complementar aí, dizendo se ele também usa um software de BI, mas o que eu quero saber do Alexandre agora é o seguinte, na tua opinião, do que você já conheceu, do que você teve contato, qual é hoje o melhor software de gestão jurídica? Olha, pelo que eu vejo, assim, não que a gente usa lá um software, né, que é o do sistema Benner, certo? A gente até fez a migração agora em 2020 do sistema TDS, que era uma versão antiga, e fez a migração para o novo sistema Benner. Mas o que eu vejo, assim, no cenário, assim, conversando com outros colegas, tanto da área da controladoria quanto da gestão, é que um que está despontando bastante aí é o Legal One, certo? Porque ele tem uma série de recursos, um número grande de recursos à disposição, né, do departamento jurídico ou do escritório. E eu acho que é isso que é bem importante, assim, ter em mente, né? Pegar um software que tenha um número grande de recursos e principalmente também que tenha um bom suporte, certo? Porque, às vezes, se a gente tem um software que é limitado em recursos e é limitado em suporte, realmente isso gera a necessidade de um trabalho manual, né? Então, e a grande, acho que a sacada do software jurídico é essa, é ele favorecer, assim, esses fluxos que podem ser automatizados, ele favorecer os recursos que podem ser automatizados e deixar a pessoa para o trabalho intelectual mesmo, aquele trabalho mais artesanal e não esse repetitivo. Então, acho que eu foco nisso e, é o que me parece, assim, o Legal One, pelo que eu vejo nos comentários, eu não cheguei a trabalhar com ele, mas ele é muito bem visto, assim, e tem também um sistema de controle, assim, um sistema de controle integrado e sistêmico, assim, muito rígido, muito sólido, né?
Eu recomendaria hoje, liga o olho para vocês entenderem a realidade que a gente vive hoje, né? E para quem chegou agora, e o pessoal ainda está chegando, eu sou departamento jurídico de uma estatal, né? E a estatal ela precisa fazer uma licitação para contratar, certo? Então a gente não tem tanta liberdade de contratação como um escritório privado, um departamento jurídico de uma empresa privada que pode escolher de acordo com o que mais se adapta, assim, tecnicamente. A gente passa por uma licitação, tem a parte técnica da licitação, claro, mas tem a parte do preço, né? E nesse ponto, eu devo dizer, né, que é uma máxima, é quase que um clichê, né? Quanto mais recursos, mais caro, né? Então, acho que nesse ponto não dá para economizar. Acho que real que tu economiza ali, na verdade, cada real que tu gasta no software, tu economiza uns R$ 5 pelo menos em recursos humanos, né? Então, tem que ter isso no radar, assim, né? Tem que ter isso no mapa é um baita investimento, né? Então, investir bem, né? Investir bem no software. Com certeza. Software de BI, tem algum que vocês estão usando lá? Alessandro? Não, nós não utilizamos BI, nós ainda estamos nas planilhas do Excel, inclusive, espero que esteja nos acompanhando aqui uma colega fabulosa no Excel, que é a Favorina, certo? Ela trabalha direto comigo ali, inclusive é minha substituta lá na controladoria, lá no departamento, né? Então, e ela é fera no Excel, sabe? Ela que nos salva lá, porque a gente não tem. A gente até tem um recurso da Companhia de Processamento de Dados aqui do Estado, que a gente está estudando, de repente, utilizar alguma tecnologia, mas hoje a gente não usa. Nosso BI é a Favorina. Entendi, é ela. Ela é o BI em pessoa. Ela é fantástica. Então, o pessoal está comentando aqui, né, a importância do investimento em tecnologia. De fato, gente, vamos relembrar. Em qualquer negócio, inclusive em um escritório de advocacia ou um departamento jurídico, nós temos os chamados FCS, que vêm da administração de empresas e que são o quê? Fatores chaves de sucesso, sem os quais o negócio não tem sucesso, né? E, consequentemente, nos quais nós devemos investir para garantir o sucesso do negócio. Então, hoje, na advocacia, eu vislumbro assim, 2 principais fatores-chave de sucesso. De um lado, uma gestão tecnológica, porque realmente a gestão e a tecnologia a gente não dissocia mais, a gente vê juntas e complementares, né, sinérgicas. E de outro lado, as pessoas. E aí, quando a gente fala de pessoas, nós estamos falando também do conhecimento técnico jurídico, propriamente dito, é claro, mas de tudo que a gente mencionou lá no início, que é essa capacidade de visão sistêmica, de relacionamento, de comunicação, de empatia, de ética, de tudo que nós estamos falando, que é o humano agora tomando uma dimensão cada vez maior. Então, realmente temos que investir em tecnologia. E eu entendo que escritórios e departamentos jurídicos, em geral, investem muito pouco em tecnologia. O investimento é realmente abaixo do necessário, tá? Então, temos que ter um fundo para isso. E, até aproveitando, eu creio que possa ser aqui um advogado de escritório de advocacia, o Graciano falando, né? Nesse momento de pandemia, existe uma maior exigência sobre os controles de custo e de gestão. Qual a principal recomendação para lidar com os negócios nesse momento? Graciano, como em qualquer momento de crise, né? Primeiro, reduzir custos, enxugar ou pelo menos segurar os custos, né? Ao mesmo tempo, investir no que é fator-chave de sucesso. Então, elimina custos desnecessários, foca em fator-chave de sucesso, porque agora é aquele conceito de crise vista como uma oportunidade. Se você fizer o investimento certo, tanto em termos de realmente dinheiro, como de recursos, energia e equipe, nos fatores-chave de sucesso, você aumenta em muitas suas perspectivas, né, de alcançar os objetivos. Então, eu vejo dessa forma, tá? Essa ideia de gestão de crise, digamos assim, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que segurar, mas tem que investir naquilo que a gente sabe que tem uma perspectiva melhor de dar resultado. Acho que é por aí mesmo, e eu vejo que é esse movimento que está ocorrendo, né? No Brasil como um todo, até, enfim, as pessoas buscando mais cursos, buscando mais consultoria, buscando se especializar.
Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para a Kathleen. Tem alguma rotina ou procedimento, Kathleen, que você criou lá no escritório e que, né, teve um ótimo efeito e que você queira deixar assim como dica? Por menor que seja, enfim, né, não importa. Mas uma dica para quem está nos assistindo. Tenho duas, Samantha. Assim, Vamos às vezes lá. a gente como controller, a gente faz tanta coisa, é tanto fluxo, procedimento, que às vezes para parar para pensar o que você fez, estabeleceu, posso falar que seria tudo, né? A gente em construção com os sócios, tudo que a gente implanta de fluxo para controle, de fluxo segurança para garantir, né, o resultado, ele acaba sendo muito importante, né, na nossa rotina. Mas uma que eu fiz, logo que eu entrei no escritório, que foi uma necessidade, porque tomava muito tempo dos estagiários, foi a gestão documental em relação à nomenclatura dos documentos referente a registro de imóveis. A gente recebe muita matrícula, pesquisa de bens, né, pelo ARISP, e a gente tem que fazer a prestação de contas, né, com o financeiro para solicitar o reembolso ao cliente dessas pesquisas. Então, foi estabelecer um método de nomenclatura desses documentos, a forma que a gente salva na rede, no sistema de software jurídico, para facilitar na hora de fechar a fatura junto ao financeiro, né, ele já fica na ordem exata, na hora que o estagiário está solicitando a pesquisa de bens ou a matrícula, ele já renomeia e quando chega a fatura do ARISP, ele só confere que está tudo certinho na ordem e manda para o financeiro. Então é algo muito simples que faz toda a diferença. Porque se acontece de você salvar de qualquer jeito, depois na hora que você vai lá procurar os recibos, as matrículas, os resultados das pesquisas, você toma muito trabalho, né, para fazer essa prestação de contas. E é uma coisa que parece boba, mas lá no final do mês a gente tem lá 100 solicitações e vai depender o tempo ali do estagiário fazendo essa atividade, né? Ou de quem for que seja, ou até do financeiro. Então foi algo assim que teve uma melhoria incrível. É algo muito simples e que eu vi efetividade. Além da parte de controle, eu acho importante dentro da controladoria, quando você constrói, né, implanta uma controladoria jurídica no escritório de advocacia, você sempre ter a dupla checagem. Então, tudo que você solicita, você ter uma validação, uma conferência, se foi feito da forma correta, né? Isso vale para publicação, isso vale para protocolo, isso vale até para o prazo, né? Ele tem que ter um fluxo ali para seguir o prazo, se vai ser feito, se não vai ser feito. Então, são coisas do nosso dia a dia, enquanto controller, que faz toda a diferença. Né? Sem dúvida. E em relação à gestão de pessoas, é uma coisa que, como eu trabalho com muito estagiário, sempre trabalhei, né, e levanto a bandeira do estagiário de direito, que trabalha em departamentos jurídicos, em controladoria jurídica, é uma equipe, né, muito que quer aprender, se desenvolver, e é justamente algo referente à pergunta, né, da nossa colaboradora que está assistindo, que a faculdade acaba não tendo essa implantação da gestão. Mas eu acho que o estagiário, tendo oportunidade de trabalhar numa controladoria jurídica, num departamento jurídico, ele vai desenvolver essas habilidades. Né? Então, eu sempre trabalho com muito estagiário, gosto, né, de trabalhar, sempre tem uma troca, então é uma equipe sempre muito jovem. E algo que eu faço para motivar, e isso acaba a gente compartilhando conhecimento processual na prática e a parte da história do escritório. Então, eu sempre gostei de fazer quiz, né? Tinha lá uma vez por mês, a gente fazia um café, né, da manhã ou da tarde e fazia um quiz com perguntas práticas de processo civil, com perguntas sobre o escritório, a história do escritório, sobre os sócios, sobre as equipes. Então, isso permitia uma integração e era um momento muito rico, que todo mundo queria, a gente separava em equipes, né? Então, todo mundo acaba despertando aquela competitividade. Eu dava prêmio, assim, mimos, era balinha, um pirulitinho, para incentivar, né, a participação. E todo mundo sempre muito gostou, né? Era algo que o pessoal se preparava. Que pergunta que vai cair, o que você vai falar? Então, isso era algo que, assim,
todo mundo sempre me deu um retorno muito positivo, e é algo que eu gosto de fazer. Que legal, que legal. Olha só as dicas muito práticas, aplicáveis, né, do dia a dia aí do controle jurídico, né? No caso da controle jurídico. Muito bom, Kathleen. Então, sobre essa questão que você mencionou, por exemplo, de uma nomenclatura específica dos documentos para facilitar um fluxo, eu quero colocar aqui uma dica também bem prática para todos. Quando a gente vai trabalhar fluxo, tudo bem, a gente faz o curso, a gente aprende muita coisa, a gente lê o livro, mas cada escritório e cada departamento jurídico vai ter uma necessidade de uma personalização desses fluxos, né, procedimentos, porque é uma realidade diferente. Lembrando ainda que a depender do software de gestão que a gente usa, é um fluxo diferente também. Então, quer dizer, é muito personalizada a questão do fluxo e do procedimento. Mas a dica que eu dou é a seguinte: nós, controllers, nós temos já ideias, né, pré-formatadas sobre algumas coisas. Nós temos uma visão muito sistêmica, ao mesmo tempo detalhista. Geralmente, nós somos organizados e somos, assim, super exigentes, né? Quase toque. Todo mundo fala, né? Tem um pouco de perfil toque na controladoria. Então, a gente, às vezes, já tem aquela ideia. Nesse exemplo que a Kathleen deu. Eu já pensei que vamos nomear assim os documentos, porque vai ficar mais organizado, vai ficar melhor, vai dar para... Ótimo, excelente, mas e na prática depois, lá, sai de você, vai para o estagiário, sai do estagiário, vai para o financeiro, lá no financeiro tem que gerar um relatório que vai para o cliente. Então a gente precisa enxergar o fluxo, não só na etapa que se dá ali na controladoria, ou até onde a controladoria acompanha. A gente tem que extrapolar isso. A gente tem que enxergar o fluxo desde antes de entrar na controladoria, e depois que sai da controladoria até chegar lá no cliente, até chegar, enfim, no final dele, né? Para aí nós podemos validar esse fluxo. Então tá bom, tá linear, tá funcionando, tá bom para a controladoria, tá bom para o financeiro, até porque às vezes a gente vai ter que equilibrar isso. Porque a controladoria queria fazer assim, assim, assado, mas se for fazer assim vai demorar 1 hora para fazer esse procedimento e não vai dar certo. Então vamos para uma coisa mais simples, que vai agradar a controladoria, vai atender a necessidade da controladoria, mas também vai tornar a coisa mais prática lá para o financeiro. Então, sabe, a gente tem que exercer empatia mesmo, mas aí na prática, né? Sentando na cadeira lá do financeiro, sentando na cadeira do estagiário e operacionalizando esse fluxo junto com eles para validar se realmente ficou bom ou não. É a velha rodinha do PDCA lá, gente, do Plan, Do, Check, Act, né? Então, é bem a rodinha do PDCA, da administração de empresas, que a gente tem que fazer girar na hora de criar um fluxo. E aí, e o Alexandre, será que tem alguma dica para nos dar sobre alguma regra, alguma rotina, algum procedimento que você implantou lá e que possa aí transmitir a quem está nos assistindo? A gente tem um case lá na Corsan, ali no jurídico, e então vou falar desse case e também de uma situação assim que seria mais próximo de uma dica, tá? Qual foi o case? Existia assim, a gente recebe muito lá os expedientes de órgãos externos, né? Consultando, né? Perguntando sobre situações da companhia. Ministério Público, Defensoria, vários órgãos, Tribunal de Contas. Então a gente recebia esse material e tinha uma certa dificuldade para controlar, então, esses ofícios. São 7 departamentos técnicos, jurídicos, né? Então, para vocês entenderem, a estrutura é uma superintendência, lá na Corsan é uma superintendência jurídica, ligada à diretoria da presidência, e é formada essa superintendência jurídica, 7 departamentos jurídicos e 2 departamentos de apoio. Dentro dos departamentos, a gente tem a coordenadoria de prepostos, que é o que, para vocês entenderem, é o que além da representação em audiências, eles também servem como paralegals, certo? São bem aproximados dessa figura dos paralegals. E a gente tem o departamento de apoio, do qual hoje eu sou gestor, depois, né, na época eu era gestor da coordenadoria, agora eu sou gestor desse departamento de apoio contábil, administrativo e financeiro. Bom, o que acontece? Para vocês verem, são vários departamentos, então era muito fragmentada, né? Às vezes vinha a necessidade de uma resposta, ia para um departamento de direito público, talvez o departamento trabalhista, ou talvez o departamento de direito privado, consumidor, enfim. Então esse controle ele ficava um pouco mais complexo. Então em 2020, já em janeiro, meados de 2019, começou o desenvolvimento de uma automação desse fluxo, certo? E a gente começou a implantar em janeiro de 2020.
E até acho que está acompanhando com a gente aí a doutora Nicole e o Quadros está acompanhando, estou vendo aqui que ele entrou, Valdeni Quadros, né? Então o pessoal integrava essa equipe do projeto piloto de implantação desse sistema de automação. Então a gente automatizou esse sistema, né? A gente implantou esse sistema automatizado de controle. Qual é a grande vantagem? Assim, a gente hoje tem dados gerenciais sobre os ofícios, a gente sabe quais são os órgãos que nos enviou, quantos foram respondidos, quantos estão pendentes, em qual departamento está. Então, assim, ó, isso facilitou muito, né? Então, esse fluxo a gente conseguiu controlar bem toda a cadeia, né? Esse é o case, assim, e foi ótimo trabalhar assim, nesse projeto, porque o Quadros e a Nicole são realmente muito, muito bons, assim, eles têm essa vantagem. Devo dizer, fazendo justiça, que a minha missão foi não atrapalhá-los, né? Porque o resto eles fizeram bem tranquilamente, né? Mas, assim, ó, o que é bem importante desse aspecto dessa automação? Em determinado momento a gente percebeu que mesmo automatizando, a gente estava atrasando a resposta. A resposta estava ficando atrasada, a gente tinha um estoque, então, muito atrasado. Bom, o que acontece? A gente tinha lá os nossos prepostos cadastrando, né? Então eram cerca de 16, 18 prepostos cadastrando, a gente distribuindo para os departamentos jurídicos aí, em torno de 30 advogados providenciando as respostas, e a gente depois, uma pessoa assinando, era a nossa superintendente jurídica, e uma pessoa distribuindo, certo? Ou seja, na porta de saída, remetendo as respostas para os órgãos. Aí, o que acontece? Tem um livro até que eu recomendo, A Meta, do Eliyahu Goldratt, ele traz esse conceito da corrente crítica, né? E tem um conceito ali bem interessante, que a velocidade do nosso fluxo, ela é igual ao nosso pior gargalo, né? Então não adiantava a gente ter 16, 18 pessoas cadastrando se a gente tinha uma pessoa na porta de saída. Significa que a velocidade do nosso fluxo era de uma pessoa. Então, qual foi a iniciativa? A gente pegou, conversou, bom, vamos mudar. A gente então pegou esses prepostos, além de cadastrarem os ofícios, eles também começaram a enviar. O que significa dizer? Então, se eles estão dividindo o tempo deles cadastrando e enviando, significa que 50% a gente diluiu. Pegou, então, hoje são 8 cadastrando e 8 na porta de saída, né? E também a gente mudou um pouco, hoje os advogados eles produzem e não vai só para o nosso superintendente assinar, hoje os gestores de departamento assinam. Então a gente tem uns 7 gestores, então a gente tem assim, 8 cadastrando, 7 assinando e 8 remetendo. O que a gente tem? A gente tem um sistema que a gente pode chamar de flow, certo? Porque a gente aumentou o gargalo, então agora ele está fluindo, de forma que a gente consegue, né, fazer com que o ofício da porta de entrada, da porta de saída, ele siga sem ficar bloqueado em nenhum gargalo. Então, uma dica que eu digo é essa, ficar sempre atento ao gargalo, porque é ali que está o segredo de tu deixar o fluxo mais, o processo de trabalho mais fluindo melhor. Fluindo melhor. Ótimo, isso mesmo. Excelente. Nós temos uma pergunta aqui da Isabela Bueno. O que vocês acham da utilização de robô para a realização de protocolos? Eu vou responder o que eu acho, mas eu quero ouvir nossos dois participantes aqui rapidamente. Tudo que nós pudermos automatizar ou né, usar de tecnologia para diminuir riscos e aumentar a efetividade como um todo, a qualidade, a agilidade, etc., nós devemos utilizar. E uma das ferramentas que tem sido utilizada é a do protocolo via robôs. Eu tenho alguns clientes meus de consultoria que implantamos robôs de protocolo e eles gostaram bastante do resultado. Estão ainda, né? Pode-se dizer que ainda numa fase de, digamos assim, implantação, porque nós sempre que implantamos uma nova tecnologia, a gente faz questão que acompanhe manualmente durante um bom tempo até ter uma segurança de que está realmente fluindo 100%, né? Ou seja, a conferência continua ocorrendo e o protocolo continua sendo antes do fatal, D-2 ou D-1, para, no caso de qualquer problema, haver algum tempo ali de corrigir. Mas nós temos tido resultados muito bons e eu recomendo que vocês, como um todo, se puder automatizar o protocolo, façam, principalmente quando existe um volume realmente grande, né, que demande uma automatização. Você não vai fazer isso se você tem um volume pequeno, não tem necessidade. Quer complementar alguma opinião sobre isso, Kathleen?
Eu acho que tem bastante coisa nova no mercado, né? A Oyster faz esse tipo de trabalho. Eu acho que é fundamental quando você vai fazer petição em lote. Facilita muito. Quando você recebe uma migração de processo e você tem um sistema para fazer, né, uma plataforma de processo eletrônico só, você faz em lote, facilita muito, né? E ele faz uma checagem de se foi feito protocolo ou não, ele te dá o resultado de erros para você passar o robô novamente. Então ajuda bastante. Já em relação, às vezes, do peticionamento ali específico, como a gente tem do dia a dia, a gente tem uma gama de processo eletrônico, PJE, Procto, Cujures. Então, ainda não conheço uma empresa no mercado que atue com todos os processos eletrônicos. Então, às vezes, eu sinto um pouco de falta de ter uma empresa que englobe realmente todos os robôs com todos os processos eletrônicos. Porque senão é ruim que você fica com um fornecedor A para o estado X, outro fornecedor B para o estado Y. Então, isso acaba dando um pouquinho de trabalho. Mas, com certeza, depois que você implanta, né, esse tipo de robô para auxílio da controladoria, do escritório, ajuda bastante. Vocês têm algum lá, Alexandro? Não, nós não temos ainda um robô que faça isso, né? A gente faz ainda no sistema antigo, né? Contando com os processos eletrônicos aí para nos ajudando bastante, né? Mas a gente ainda tem a rotina de protocolo integrado e processos físicos, né? O Judiciário Gaúcho, ele se informatizou mesmo no final agora do ano, que ele se informatizou, né? Então ainda tem todo um giro até chegar os processos físicos hoje, chegarem ao final, ou eles serem digitalizados, né? O que algo que tem que ter em mente sobre não apenas robotização para protocolo, mas toda a parte de automação e robotização, né? Toda a inteligência aí, foco na base de dados, né? Eu acho que o mais importante é ter uma base de dados bem sadia, né? E isso às vezes é muito desafiador, né? Porque quanto maior o departamento jurídico ou escritório, são mais pessoas utilizando, né? E tem toda essa então pode sujar bastante a base de dados. Uma base de dados suja, ela compromete bastante lá na ponta qualquer procedimento, qualquer inteligência, porque a inteligência ela aprende com os dados, né? Se a gente tem dados errados, ela vai aprender errado. Isso é bem perigoso. Então tem que ter bastante foco nisso mesmo. A recomendação que eu faria. Ótimo. E na prática, para suprir isso que o Alexandre está falando, algumas orientações. Primeiro, é função do controller garantir um início muito bem feito do fluxo. Então, vamos resumir a coisa basicamente ao cadastro aqui. Então, tem que ter uma conferência de cadastro, tem que ter um cadastro minucioso. Ah, Samantha, mas nós vamos levar 22 minutos para fazer um cadastro de um processo, para daí poder fazer o download integral e para isso aqui. Bom, se esse for o preço do tempo para você ter depois, né, uma tranquilidade de que o teu cadastro está íntegro, tá sadio, tá correto, como o Alexandre falou, que seja, né? Aquela velha máxima aí que vale muito mais a pena começar com o pé direito, fazer bem feito no início, porque depois, né, a tendência é de tudo funcionar bem e vice-versa. Se você parte de um cadastro incompleto, incorreto, a tendência é que haja problemas no meio do caminho. Então, essa dica. E a dica também da controladoria com esse papel de auditoria constante do sistema, né? Então, a Kathleen mencionou que o próprio software de BI, o Vision, também exerce, né, um papel, uma função ali de relatório de auditoria para você conferir no dia a dia se há alguma inconsistência de dados, se algum campo do teu cadastro ficou em branco, por exemplo, né? E coisas assim. Então, a gente deve utilizar de todos esses planos B, né? Porque cabecinha de controle também pensa, né? No plano B, talvez no C, porque tudo pode dar errado. A lei de Murphy a gente sabe que existe. Então, por mais que a gente embarque em tecnologia, eu recomendo que além do backup, vocês tenham semanal e diariamente um relatório de prazo salvo lá no servidor ou no e-mail de vocês, porque se de repente o software fica fora do ar, tudo fica fora do ar, vocês têm pelo menos, né, um relatório gerado ali do dia e que pode dar andamento ao dia enquanto a TI se organiza lá, né, para fazer a restauração de algum backup. Então fica essas dicas aí. Nosso tempo está quase terminando.
E eu gostaria só de ver se a gente consegue responder um pouquinho mais aqui. Algumas, tem muitas perguntas maravilhosas, né? E o William comentou e perguntou, afinal de contas, né? Sobre software de gestão. Eu sei que é uma das principais dúvidas de todo mundo sempre, né? Mas qual é o melhor software de gestão? Qual que vocês recomendam? A gente falou aqui, né? O Alexandre comentou que eles têm lá no departamento jurídico o Benner. O Benner é um dos softwares de departamento jurídico mais utilizados por ele ser muito customizado e ele participa ativamente de muitas licitações. Então a gente vê que principalmente, né, nessas empresas públicas e estatais tem muito Benner, mas também alguns outros softwares também recomendados para o departamento jurídico, como o Legal One, que ele também comentou, e eu acrescentaria o ProJuris e o CPJ 3C nessa lista. Se a gente fala de escritório de advocacia, já muda um pouco, porque a gente já tem, na minha opinião, um espectro maior de softwares indicados. Ainda, além do Legal One, do CPJ 3C e do ProJuris, eu incluiria aí mais alguns nessa lista, como o Integra do Promad, principalmente para escritórios que atuam com pessoa física, o EasyJur, que é um software novo que está chamando bastante atenção aí no mercado, apesar de novo bastante completo. E eu também tenho recebido muitos elogios por parte do software ADVWin, que me parece que recentemente também lançou muitas melhorias e está mais robusto e com um bom resultado. Mas a resposta é a seguinte: 10, nota 10, 10, nenhum deles é. Todos têm pontos fortes e frágeis, claro, alguns mais, outros menos. Então, esses que a gente comenta aqui com vocês, sem dúvida, são alguns dos melhores, tá? Daí, eu acho que cada um precisa conhecer um pouquinho, pedir uma demonstração, né? Entrar em contato, porque a estética e a dinâmica de cada software tem uma maior aderência a depender do tipo de cultura organizacional, área de atuação. Olha a Jamile comentando que utiliza o ADVWin e gosta bastante, né? Aqui a Jaqueline está te elogiando aqui, Kathleen, dizendo que foi uma experiência de muito crescimento trabalhar com você, que só tem a agradecer, né? Então, eu estou vendo muitas pessoas aqui que são fãs, né? Tanto da Kathleen como do Alexandro. Que bom, significa que são dois ótimos líderes. Adorei, gostei de ver isso. Bom, pessoal, a gente já está quase terminando aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que estão assistindo. Também quero, né, agradecer, claro, muito essa energia que está aqui contribuindo conosco, da Kathleen e do Alexandro. Grandes profissionais, grandes talentos dentro dessa área de gestão jurídica. E houve perguntas aí a respeito de como participar das outras lives, como participar do Clube VIP de Controllers. Então, tudo isso vocês têm nas nossas redes. O Clube VIP de Controllers, para participar, tem que fazer o curso avançado de controladoria, porque a gente entende que só a partir do avançado é que a gente está, na verdade, começando a entender um pouquinho de controladoria, tá? E teremos próximas lives agora, nos dias, já digo para vocês, lives aqui. Lives dessa sequência Profissão Controller Jurídico. Nós vamos ter no dia 31 de março agora, sempre às 19 horas. 31 de março, 12 de abril e 29 de abril, tá? E, se possível, gente, venham integrar o nosso Clube VIP de Controllers, né? Vale a pena, Kathleen, integrar esse Vale grupo? muito, com certeza. É uma troca constante, a gente está trocando informação o tempo todo. Um aprende com o outro. E, Alexandre, vale a pena ou não? Olha, foi dito ali, né, que a gente tem que estar sempre buscando se aprimorar, sempre buscando informação, mas é muito importante buscar informação de qualidade, certo? Então, porque tem muita informação errada, a gente vive num mundo, né, novamente falando do mundo da superinformação, a gente está anestesiado, às vezes, pela informação, mas, então, assim, ó, a informação, às vezes, pode gerar mais confusão do que esclarecimento. Então, busca informação de qualidade. Nesse sentido, o grupo é fantástico também, dentre outros motivos, a informação, a gente sabe que é uma informação com credibilidade.
né, que a gente pode utilizar. Então, por isso que é bem importante mesmo, tem que buscar esses canais, essas fontes, assim, e assim, nesse ponto, assim, eu quero fazer também um complemento, que para mim, eu até chegar, assim, desde que começou o projeto, né, em 2019, começou esse projeto de implantação da controladoria, eu já tinha, desde 2016, era uma ideia, já estava navegando, surfando pelas ondas, mas em 2019 foi o projeto, busquei muita informação sobre isso, tem muita informação boa, mas tem muita informação que é um pouco superficial e às vezes te induz a erro. Mas, assim, a virada de chave mesmo foi o concurso que eu fiz na Radar da Gestão, realmente foi o que... Por quê? Porque traz a parte teórica e traz a parte prática muito forte. Isso é muito importante. A gente estava conversando, a Kathleen e eu, sobre isso, né? O nosso dia a dia é tão cheio né? É tão VUCA nosso dia a dia, né? E assim, é muito importante ter esse suporte prático, e isso a gente também tem no grupo, né? Às vezes, nossa, o que está acontecendo? Olha só, está acontecendo tal situação, pô, todo mundo ajuda, a professora está sempre à disposição, e o curso é justamente nessa mentalidade, com essa filosofia, assim, de dar a teoria, mas te dar a prática, te dar a solução, né? Porque às vezes tu faz aquela pergunta, né? E aí vem toda uma teoria muito linda, mas tá aí, como é que eu resolvo? Né? No curso a gente tem e no grupo a gente tem isso aí. Ah, isso mesmo. Bom, obrigada então novamente aos meus queridos participantes, Kathleen e Alexandro. Obrigada a todos os nossos ouvintes e até a nossa próxima live, dia 31, 19 horas. Um grande abraço a todos e boa Muito noite. obrigado a todos. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.